Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, 21 de agosto de 2021, Shabbat Shalom. Ontem, o presidente Joe Biden protagonizou um show de horrores. Esse tipo de espetáculo capaz de fazer corar de vergonha até mesmo Omar Aziz, por exemplo, Renan Calheiros, que protagonizam aqui os seus shows de horrores via Tribunal da Inquisição do Covidão. CPI para os íntimos. Acontece que Biden ontem deu um briefing de notícias na Casa Branca, respondeu algumas perguntas e deixou todo mundo pasmado com tanta mentira e irresponsabilidade. Entre as coisas que Biden disse, consta uma data limite para as tropas americanas recolherem cidadãos americanos que estão no Afeganistão. Ele estabeleceu que até o dia 31 de agosto, os aviões americanos permanecerão lá para recolher os cidadãos americanos. Porém, depois dessa data, nevermore. E aí, claro, ficou todo mundo com o sinal de alerta ligado. Mas e se os americanos não conseguirem chegar ao aeroporto de Cabul até esta data? E Biden então começou a enrolar. Ele fez de conta que entendeu a pergunta de modo errado, mas no final da história acabou dizendo o seguinte: olha, não existe esse negócio dos americanos não chegarem até o dia 31, porque está tudo tranquilo. O Talibã está liberando os americanos a chegarem ao aeroporto, está liberando as barreiras para os americanos irem até o aeroporto. Então, não há desculpa. Se não chegarem até o dia 31 de agosto, não podemos fazer nada, ficarão lá porque querem. Ele não disse exatamente com essas palavras. O que ele disse, textualmente, é que o Talibã está, sim, liberando a passagem dos americanos até o aeroporto. Claro, conferindo o passaporte, o devido passaporte norte-americano. E aí realmente não deu para aguentar o show de horrores. O repórter da NPR, por exemplo, chegou a dizer a Biden que o Talibã está indo de casa em casa para procurar aqueles que colaboraram com os Estados Unidos e com a ONU e estão matando muitos dos colaboradores. Quer dizer, se o Talibã está colhendo de casa em casa aqueles que colaboraram com os Estados Unidos, é evidente que também está, ou pode estar, prejudicando a vida dos americanos, cancelando CPFs e assim por diante, porque tem, de fato, muito americano no Afeganistão. Mas Biden fez cara de paisagem. E aí, aí a pergunta que se faz é a seguinte: valeu a pena tanto esforço para colocar Biden no lugar de Trump? Claro que a imprensa, a grande mídia, não está fazendo o meia-culpa. Está tentando esconder esse escândalo monstruoso com o problema do dia 6 de janeiro, o problema do Capitólio. Só que também aí a esquerda levou uma invertida, porque ontem o FBI reconheceu que não existem provas suficientes de que houve uma articulação, um esquema para ocupar o Capitólio por parte da direita. Essa é a matéria que estampa hoje o Legal Surrection, dizendo o seguinte: fontes disseram a Reuters que o FBI não encontrou evidências que provem que alguém coordenou o motim do Capitólio. Embora as autoridades federais tenham prendido mais de 570 supostos participantes, o FBI até o momento diz que a violência ocorrida no Capitólio não foi coordenada por grupos de extrema-direita ou partidários proeminentes do então presidente Donald Trump. Ou se foi, não existem provas.
95% desses casos são casos isolados, disse o ex-oficial sênior. Desse caso, ele se refere à ocupação com violência do Capitólio, disse um ex-oficial sênior da lei com conhecimento da investigação, abre aspas. Se você tem apenas 5%, talvez, desses grupos de milícia que eram mais organizados, mas não houve um grande esquema, como querem dizer que Roger Stone, por exemplo, ou Alex Jones capitanearam ou ajudaram a realizar, e todas essas pessoas e muitas outras pessoas a invadir o Capitólio e fazer reféns. Pois é, em resumo, o FBI não encontrou provas de que os grupos tenham planos, ou tiveram planos, sobre o que fazer se conseguisse, depois de entrar no Capitólio, melhor dizendo. A tradução aqui está bastante truncada, mas dá para entender. O fato é que a esquerda, que tentou esconder o problema do Afeganistão com esta possibilidade de hoje o FBI acusar grupos ou milícias organizadas a partir da Casa Branca, a partir de uma decisão de Donald Trump, para incriminar a direita e, enfim, colocar gente na cadeia, não surtiu efeito. Muito bem, em relação ao Afeganistão, outra matéria interessante, esta publicada no Washington Examiner. A matéria diz que um general dos Estados Unidos disse às forças especiais britânicas para pararem de resgatar pessoas em Cabul, porque isso estava humilhando as tropas americanas. O comandante-geral da 82ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos disse ao comandante das Forças Especiais Britânicas no aeroporto de Cabul para parar com as operações de recolhimento de pessoas além do perímetro do aeroporto. O general de divisão Christopher Donoghue disse ao seu homólogo do exército britânico, um oficial de alto escalão do 22º Regimento do Serviço Aéreo Especial do Exército Britânico, que as operações britânicas estavam constrangendo os militares dos Estados Unidos na ausência de operações militares americanas semelhantes. Isso quer dizer o seguinte: as tropas procuram liberar a passagem de cidadãos europeus ou americanos para que cheguem até o aeroporto, ou seja, operações fora do perímetro do aeroporto. Isso quer dizer o seguinte, que os soldados americanos ou estão proibidos de fazer esta operação, ou então se acovardaram. E os britânicos não. Os britânicos vão para fora do aeroporto e tentam liberar as passagens para, claro, cidadãos britânicos, mas também americanos. Ou seja, gente desesperada, escondida, esperando movimentações de tropas para poderem, unidos às tropas, chegarem com segurança ao aeroporto. O exército americano não está fazendo isso. Então, a fala de Biden passa a ter uma conotação ainda maior do que uma simples mentira, um desconhecimento. Parece que há aqui uma arquitetura maquiavélica para, assim, abandonar os americanos à própria sorte, sem nenhuma interferência do Estado. Você imaginou alguma vez o exército americano descer tão baixo? Pois é, eles entregaram os seus armamentos pesados para o Talibã e agora, encolhidinhos no aeroporto, recusam-se a escoltar cidadãos até os aviões.
E Biden disse mais, ontem disse que os americanos chegam ao aeroporto e basta depois disso escolher o avião que quer para chegar aos Estados Unidos, como se fosse um aeroporto de primeiro mundo com voos e mais voos à disposição. Pois é. Não tem como qualificar isso, claro, é uma loucura diabólica o que estamos vivendo, mas tem gente que ainda não acredita que nós chegamos nesse ponto. Eu sei, é muito difícil acreditar que os Estados Unidos estão muito próximos de uma ruptura institucional causada justamente por americanos, com influência, sem dúvida, da China, do Irã, de grupos terroristas que trabalharam na campanha de Biden contra Donald Trump via, por exemplo, TikTok. É muito difícil, claro, mas uma hora precisaremos acordar. Nós chegamos nesse ponto, nós estamos exatamente nesse ponto, no ponto em que a loucura diabólica inverteu tudo. O que era verdade hoje é mentira, e o que é mentira, bem, se tornou verdade. Aí está. Como os americanos suportarão isso daqui para frente? Bem, talvez como nós aqui no Brasil estamos suportando tantas arbitrariedades. É mais um sinal dos tempos. O povo definitivamente enfraqueceu. Depois de tantas décadas de zumbizamento e distração, parece que ninguém mais consegue reagir. E quem reage acaba indo para os tribunais, como foi o caso, por exemplo, daqueles pacíficos manifestantes que foram apenas até a frente do Capitólio em 6 de janeiro. À noite eu volto com uma live, se Deus quiser. Até depois.